como eu me sentia, como era com a Elaine, e compreender exatamente quais são os cadeados, quais são os bloqueadores que trancaram. Agora eu tenho consciência, isso aqui tá acabando comigo. É isso. E agora você vai entender quais eram os meus que me levaram à depressão suicida, à morte em vida, as dívidas que me levaram ao suicídio, a ter simplesmente morrido em vida. Como foi? Como eu me sentia diante de tudo isso? Eu me sentia não apoiada, me sentia totalmente não compreendida, não pertencente. Eu não sou amada, ninguém me entende, todo esforço que eu faço para poder ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho, eu sou louca, eu não sei nada. Então eu sentia julgada. Eles não pensavam como eu era diferente. Eles não acreditavam em mim. Eu me sentia descontrolada. Descontrolada emocionalmente é uma desequilibrada. Nervosa, agressiva, descontrolada, rejeitada, abandonada. Gritava com os meus filhos, batia, porque era a única forma que eu sabia de educar. Uma vez que fomos educados dessa forma, eu ao menos fui. Me desequilibrava com as crianças, fazendo com que cada vez mais, logicamente, eles se afastassem de mim. Afinal de contas, mamãe dói. Eu me sentia excluída, diferente. Como mãe, descontrolada, agressiva, desequilibrada, louca. E eu percebia com muita clareza e me irritava muito com a negatividade. Eu era, quando eu comecei a despertar, a chata. Eu era a positiva tóxica. Eu não somente queria com que as pessoas entendessem aquilo que eu estava aprendendo, porque eu queria ajudar a todos, como eu me irritava. Eu não somente era a tóxica, como eu não respeitava o livre-arbítrio do outro. Eu queria impor que aquilo que o remédio que eu estava tomando, ele era bom. Todo mundo tinha que tomar. Alguém se identifica? Então eu ficava completamente irritada, completamente envergonhada. Eu tinha vergonha deles. Me fazia tão mal porque me desequilibrava que eu já não queria mais visitá-los. Vergonha, preocupação, irritabilidade, angústia, rejeitada. Minha mãe gosta mais da minha irmã, meu pai gosta mais do meu irmão, eu sou a excluída. Era assim que eu imaginava. Ok, eu estava lá no fundo do poço. Ninguém acreditava em mim. Absolutamente ninguém acreditava em mim. Eu era louca, eu era pirada, eu deveria estar trabalhando numa empresa. O que eu estava fazendo viajando o Brasil, dando palestra, deixando meus filhos em volta? E assim eu fui ouvindo sermões e sermões, muitos sermões. Quieta, chorando dias e dias. A rejeitada, a excluída, a não entendida. Ninguém me entendia. Era como se os meus sonhos todos, os sonhos que eu falava, mas eu tô fazendo isso, mas eu vou viver assim, mas isso aqui. Era como se todos os meus sonhos fossem jogados no lixo. Eles não acreditavam em mim. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava. E certamente vocês entendem, porque alguém que está aqui já sentiu isso. Para eles eu precisava, com a minha inteligência, com a minha formação, trabalhar numa empresa com carteira assinada. O que eu estava fazendo? Complicando a vida dos meus filhos sozinhos. Que mãe eu era? Uma mãe desnaturada. A pior mãe do mundo, que deixa os seus filhos sozinhos para poder viajar. Eles não conseguiam entender que eu tinha que trabalhar e que era de lá que vinha o meu dinheiro. Isso aqui tudo. Então como que eu mudo isso? Eu estava lá no fundo do poço, meus sonhos estavam destruídos, eu não tinha mais sonhos. Todos os meus sonhos estavam lá. Como que eu ia sair de lá? E o que eu fiz? Como que eu mudo tudo isso? O que foi que eu fiz? O que eu fiz? Era como se existisse uma caixinha de desprezo. Lá naquela caixa de desprezo, a Elaine foi engolindo tudo que ela ouviu. E lá também foi jogado todos os sonhos que eu desejava. Nessa época eu já desejava ter uma BMW. E lá naquela caixinha, gente, lá naquela caixinha do desprezo, lá estava quando riram de mim, quando não acreditaram, a mãe que eu era, a doida que eu era. E lá também estavam todos os meus sonhos. Os sonhos, tudo aquilo que eu queria conquistar, que eu queria ter, desde a mãe que eu queria ser, a filha que eu queria ser, que eu não conseguia. Eu nem sabia como melhorar. Eu nem sabia como fazer. Eu fui aprendendo. E aí que foi que eu fiz para mudar tudo isso? Lá existia
durante toda essa história, a minha filha, Júlia, que se afastou de mim, porque eu era a mãe que só cobrava. Eu era a mãe que toda vez que eu falava com ela, todas, quem aqui se identifica? Eu dizia, oi filha, era o suficiente para eu começar a cobrar e jogar as coisas na cara dela. Por que você não vê teus irmãos? Por que você não dá valor pra mim? Por que você? Por que você? Por que você? E as pessoas, quando sentem dor, elas se afastam de você. Porque tudo aquilo que dói, nós queremos distância. E quanto mais dor eu oferecia para ela, mais longe de mim ela queria estar. E assim eu julgava minha mãe. Me irritava ver ela negativa, reclamando o tempo todo, vítima o tempo todo, assistindo notícias fatalísticas. Isso me irritava, a ponto de eu não ficar ao lado dela e nem deixava os meus filhos. Eu ia para a calçada, lá fora, para que a gente não ficasse ouvindo aquelas notícias fatalísticas. Eu era positiva tóxica e aquilo me deixava completamente indignada. Com os meus filhos, eu estava a todo momento gritando, a todo momento gritando, batendo, cobrando. Então eu precisei reaproximar da minha filha. Eu precisei, aquela louca nervosa, né? Buscar o equilíbrio com os meus filhos. Aquela decepção toda, aquele desprezo todo com a minha mãe, buscar o amor. E eu lembro do meu pai e o meu irmão me dando lições de moral enormes. Eu lembro de um dia que eles me trouxeram para Caxias e a viagem inteira eu fiquei ouvindo os conselhos de que eu deveria trabalhar assim, eu não deveria fazer isso. E durante a viagem toda eu estava chorando. Eles não sabiam. E assim foi durante semanas e semanas depois desse dia. Eles não acreditavam em mim, eles não confiavam em mim, eles não me respeitavam. Mesmo sendo eu uma mãe de 3 filhos. Eu era uma decepção, uma vergonha para todos eles. E não adiantava eu falar nada porque eles não iriam compreender que eu estava estudando, que eu iria vencer, que eu iria ser grande, que os meus filhos iam ser muito educados. Porque o fato de eu viajar, eles diziam que os meus filhos seriam mal educados. Até porque eu estava longe deles o tempo todo. Como que eu poderia educá-los? E no final, para vocês ficarem até o final, são esses os decretos que nós vamos fazer. Foi isso que eu fui mudando. O que eu precisei fazer? A minha filha, ela se afastou de mim, de tanto que eu julgava, de tanto que eu brigava. Aí eu passo a ter um sonho dentro de mim, da minha filha ter orgulho de mim. E aí eu passo a visualizar a minha filha tendo orgulho de mim. Sabe qual era meu sonho, gente? O que foi que eu fiz? Como que eu mudo tudo isso? Eu entendi que eu precisava mudar. Eu entendi que eu tinha que mudar. Aí o que eu fiz? O meu sonho era a minha filha pedir para tirar uma foto comigo. Era tão pequeno que eu visualizava ela, mãe, vem tirar uma foto comigo, e nós fazendo uma selfie. E aí teve um dia que ela me ligou e ela falou assim, mãe, eu tô aqui num lugar fazendo a sobrancelha e tu acredita que as pessoas estão falando de você? E aí eles estavam falando de uma tal de Elaine, eu peguei e levantei da maca e eu perguntei, vocês estão falando da Elaine? E a mulher falou, sim, porque você conhece ela? E por telefone a Júlia me disse, sim, ela é minha mãe. Quando eu ouvi a Júlia falando, ela é minha mãe, as lágrimas já estavam correndo, porque meu sonho era minha filha ter orgulho de mim. E naquele momento eu senti que ela tinha orgulho de quem eu era. E aí, semanas depois, ela me pede para tirar uma foto. Mãe, vamos tirar uma foto? Eu imaginava essa foto, aonde ela pegava a minha franja, ela colocava a franja pro lado, me arrumando para a foto. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu troquei a cobrança, eu troquei aquela reclamação, porque você é isso, porque você não veio aqui, porque você não dá valor pra gente, porque você não dá valor pros teus irmãos. Quanto mais dor ela sentia, mais ela se afastava. E quando eu aprendi a me reprogramar, quando eu entendi que quanto mais dor as pessoas se afastam, quanto mais amor elas querem ficar com você, eu só oferecia amor. Eu só oferecia amor. E toda vez que ela vinha com a gente, as crianças brigavam e eu me descontrolava. E eu gritava e eu brigava e eu não queria mais aquele ambiente pra ela. E toda vez que ela vinha com a gente, eu combinava com as crianças que a gente não ia brigar, porque a gente ia oferecer pra Mana o ambiente mais incrível de amor do mundo. E aí eu passo a assistir notícias fatalísticas com a minha mãe. Eu estava assistindo notícias com ela, gente. Aquilo que tanto eu abominava, não. Eu estava fazendo companhia pra ela. Porque quanto mais eu crescia, eu entendia
que o despertar e a cura está no não julgamento e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Fazia parte da minha cura aceitar o livre-arbítrio dela. Se ela está feliz, se ela está bem, eu também estou. Mesmo que ela queira assistir notícias fatalísticas, se ela gosta desse programa, ok? Eu vou sentar e vou assistir com ela. Eu não estava assistindo, eu estava fazendo companhia. E graças a Deus que deu tempo de eu ter feito isso. Porque talvez hoje, o maior arrependimento da minha vida era não ter feito isso, uma vez que ela partiu pouco tempo depois. E aí, no dia do co-criador milionário, meu primeiro evento presencial, eu convidei o meu pai, o meu irmão, para irem para o evento. Lá estavam 1.500 pessoas que pagaram para me assistir. O meu sonho é com que eles tivessem orgulho de quem eu me tornei, de quem eu era. E eu convidei eles para ir lá. Até eu subir naquele palco, gente, eles não sabiam, porque eles não acreditavam que aquele evento era meu. Eles achavam que eu iria palestrar nesse evento e que aquelas 1.500 pessoas que estavam lá haviam pago para estar no evento, onde eu também iria palestrar. Eles só entenderam quem era a Elaine Ourives e quem eu me tornei quando eu subi no palco para abrir o evento. Eles estavam na primeira fila e eu via eles chorando. Meu irmão, meu pai. Naquele dia eles entenderam quem eu era e quem eu me tornei. Eles nunca teriam entendido, por mais que eu tentasse explicar, porque claro que eu já tinha falado quem eu era. Já existiam milhares de seguidores, eles não sabiam. Aí eles foram entender tudo aquilo que eles me falaram. Eu sonhava, gente. Eu sonhava. A Jaque é testemunha disso. Eu sonhava com o meu irmão conversando comigo, dizendo que orgulho que ele tinha de mim. Eu sonhava com meu pai, orgulhoso de quem eu me tornei, dos netos incríveis e educados que ele tem, de tudo aquilo que eu fiz para chegar até aqui, a mulher que eu me tornei. Eu queria com que ele tivesse muito orgulho de mim. E lá naquele dia eles entenderam quem eu havia me tornado com as escolhas que eu fiz. E toda vez que eu era julgada, toda vez que eu recebia lições de moral enorme, os conselhos, eu respeitava tanto que eu ficava quietinha. Porque eu não tinha como explicar, a partir do momento que eles não tinham consciência para compreender. E na verdade, tudo aquilo que eu entendia como julgamento era a forma deles incondicional de me amar e de cuidar de mim. Me orientando o caminho que eles entendiam como o único correto, que era aquele de você trabalhar com a carteira assinada. Aquele era o seguro para mim e para os meus filhos, porque era o único que eles conheciam, é lógico. E quem eu sou hoje? E onde eu cheguei hoje? A minha filha hoje é a minha melhor amiga, é minha filha amada, é o amor da minha vida, é a diretora de uma das minhas empresas, o meu e-commerce, que vende essas pedras lindas, meus produtos vibracionais. Ela, com 19 anos, é a CEO e diretora dessa empresa. Uma das meninas mais incríveis e talentosas do mundo. Meu pai e meu irmão, que morrem de orgulho de mim. O meu irmão que me ligou chorando, me dizendo: eu preciso te dizer, mana, que hoje eu engoli cada palavra que um dia eu te disse, porque hoje esteve aqui na loja uma pessoa, um dos maiores empresários da cidade, perguntando se eu era teu irmão, se eu conhecia Elaine Ourives, porque ele é teu aluno. E você não sabe o que você fez na vida desse empresário. E eu tive que engolir, ouvindo dele, tudo que um dia eu te falei. Você é incrível, minha irmã. E naquele momento eu chorava dizendo quanto tempo eu esperei por isso e eu sabia que esse dia chegaria. E eu corri pra Jaque e falei: eu te disse que esse dia ia chegar. Ouve. Era um áudio do meu irmão pedindo perdão, pedindo desculpa, e o quanto ele morria de orgulho de mim. Isso quer dizer que por mais que você não seja admirado, por mais que as pessoas não te apoiem, por mais que você não tenha... É o exemplo. É o exemplo. Não importava o quanto eu falasse, eles não queriam entender, mas eu virei o exemplo. Era uma corrida contra o tempo. Eu tinha que dar volta, eu tinha que vencer, não tinha retorno. E foi o exemplo que fez com que todos me admirassem. Não adianta você tentar explicar. Nós somos loucos. E por mais que eles estavam lá falando comigo, era a forma deles de me amar, era a forma deles de me cuidar. Aquilo que muitas vezes entendemos como crítica. Como nossos filhos também devem achar que mãe chata, me deixa em paz. E você simplesmente está amando do jeito que você sabe amar. Eles estavam me amando do jeito que eles sabiam amar. Eles estavam me ajudando do jeito que a consciência, o conhecimento e o ensinamento deles permitia. E essa era a única vitrine que eles tinham. Era a única que eles podiam me oferecer. Eu enxergava um mundo muito maior.
Eu enxergava muito, mas eles me entregavam tudo o que eles sabiam. Tudo! E quando olhamos para trás e julgamos os nossos pais, eles estão dando o máximo que eles sabem, com a consciência que eles têm. Eles não leram os livros que lemos, eles não leram os livros que nós lemos, eles não fizeram os cursos que nós fizemos. Cada um dá o que tem. Você dá amor se você tem amor. Uma pessoa que nunca recebeu amor, ela não sabe dar amor. Ela não sabe. Uma pessoa que apanhou para ser educada, ela vai educar batendo. Hoje, eu tenho respeito do meu pai, admiração do meu irmão, o amor da minha filha, o amor dos meus filhos, que tem uma mãe equilibrada, uma mãe querida, uma mãe amorosa, que hoje sabe conversar e não bater. Naquela época eu batia muito, eu gritava muito. Era a minha forma de amar e de educar. Eu não sabia fazer diferente. Se eu voltasse ao passado, eu faria tudo igual. Se eu fosse aquela Elaine, eu continuaria fazendo tudo igual. Se hoje eu voltasse ao passado, eu educaria eles diferente. É claro, porque eu sou diferente. Aquela Elaine faria tudo igual, porque ela estava na capacidade máxima dela. Bater nos meus filhos era a única forma que eu sabia educar. Eu estava operando na minha capacidade máxima de mãe que ama os seus filhos, se preocupa com o futuro deles. Então eu só sabia bater. Foi quando eu entendi que eu poderia fazer diferente que eu mudei. Mas antes disso, eu não sabia. E mesmo com 5 tentativas suicidas, eu consegui estudar. Mesmo sem dinheiro, eu investi em livros. Mesmo sem ter o que comer, eu consegui ficar milionária. Mesmo sem ter cartão de crédito, sem ter nome e dignidade, eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria. Mesmo sem ter o apoio de ninguém, eu venci. Mesmo ninguém acreditando em mim, eu era a única pessoa que acreditava. Eu venci. Mesmo com todos os problemas que eu tive com a minha mãe, de sentir que ela amava mais a minha irmã, eu entendi que ela amava do jeito que ela sabia amar, na capacidade máxima dela, com a consciência e as crenças que ela tinha. Eu tive tempo de sentar ao lado dela e assistir aquelas notícias que me incomodavam. Eu tive tempo de fazer companhia para ela, enquanto ela assistia o programa preferido dela, aceitando ela como ela era, do jeitinho dela, porque faz parte do despertar, ajudar as pessoas, mas também aceitar o livre-arbítrio delas, amando elas do jeito que elas são e não do jeito que eu quero que ela seja, mas aceitá-los do jeito que eles são, com a condição que eles têm, as restrições que eles têm, o quanto eles são diferentes do conhecimento que nós temos, dos livros que nós lemos que eles não leram, dos sonhos que nós temos que eles não têm. Eu tinha o sonho de ser milionária, eu tinha o sonho que meus filhos estudassem em escola particular. Não era o valor para minha família, mas era meu. E mesmo assim eu não desisti de viver a vida que eu tanto queria, mesmo sendo tão diferente da minha família. Eu tive tempo de me tornar uma mãe melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor, uma mãe que eu realmente entendi que eu poderia ser diferente da mãe que eu tive, porque ela foi o melhor que ela pôde, e eu poderia ser melhor ainda para os meus filhos, porque eu sabia fazer diferente. Os nossos pais são vítimas de outras vítimas, e todos eles operam em suas capacidades máximas, dando aquilo que eles receberam. Se eles receberam amor, eles vão dar amor. Se eles receberam dor, eles dão o significado da dor ao amor. E mesmo sem ninguém acreditar, eu fui lá e fiz. E muitas vezes você vai precisar investir nisso, acreditar em você. Mesmo sem aprovação, contra tudo e contra todos, você segue em frente.